Bom dia, crianças! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa, onde nós vamos continuar falando um pouco sobre os animais, né? E outra curiosidade científica, que a gente pode ser que alguns de vocês já saibam, mas outros não sabem ainda. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns animais. E hoje, o nosso animal que nós vamos chegar a conhecer são os ursos. Vamos ver sobre o que essa curiosidade vai nos acrescentar aí no que a gente já sabe. Eu sei que vocês gostam de falar sobre os animais, assistem bastante, então vamos enriquecer a nossa aula de língua portuguesa falando sobre os ursos. Acompanhem a leitura deste texto, acompanhem comigo a página 49. Um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente por paz, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura. Olha que alto, crianças, esses ursos. Aproximadamente o dobro da sala de sua casa. A alimentação desses animais, os ursos são onívoros, eles comem tudo. O urso panda é sobretudo vegetariano, que gosta de comer folhas, plantas. O urso polar é carnívoro e o urso beiçudo só se alimenta de inseto. Então o urso polar gosta de carne e o urso beiçudo só gosta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos. Se estiver em liberdade, e 35 a 40 anos trancado em um cativeiro. Olha que coisa interessante, né, crianças? E isso a gente só pode descobrir através dos textos de divulgação científica, que é o que a gente estudou na aula passada e continua estudando agora nessa aula. Ontem caçado e hoje protegido, o urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos. Mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vivem têm sido invadidas pelos seres humanos, expulsos dos territórios e perseguidos por causa de sua pele, porque os seres humanos querem arrancar a pele do urso para fazer roupas e outras coisas. A população de ursos tem decrescido, tem diminuído durante os 200 anos, os últimos 200 anos. Que algumas espécies estão em perigo de extinção, como eu falei para vocês, né? E isso é por conta da ação destruidora do ser humano, né, crianças? E hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos, porque os ursos que estão expostos estão correndo perigo de extinção. Os seres humanos querem entrar nessas áreas em que eles estão para tirar a pele do urso, tá bom? Segunda questão, qual é o assunto deste texto? Então, vocês podem falar sobre o que a gente está falando agora. Qual é o assunto? Terceira, segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia por quê? Porque os ursos viviam longe dos seres humanos, porque eles eram bonzinhos ou porque eles eram gigantescos? Vocês lembram que a tia Gema falou que tinha alguns ursos que chegavam a 5 metros de altura, maior do que a altura da sua casa. Então, era muito grande. Então, eu quero saber por que os seres humanos não atacavam os ursos. Você sabe o que significa a palavra onívoro? Eu expliquei para vocês, né, que são os animais que comem tudo. Então, vocês vão dar uma olhadinha no texto, mais uma vez, identificar onde está essa parte aí no texto e vão responder na quarta questão. Quinta, se os onívoros são os animais que comem tudo, o que são animais vegetarianos e carnívoros? Vegetariano, o nome já diz tudo, vegetal, os animais que comem vegetal. E carnívoros, carne, os animais que comem carnes. Então, nós temos aí mais 2 tipos de ursos, que são os que gostam de vegetais e os que gostam de carnes. E temos os onívoros que gostam de comer tudo. Sexta questão. Escreva do que se alimenta cada urso. O urso panda, vocês vão encontrar no texto, você vai dizer se ele é onívoro, vegetariano ou carnívoro. O que é que eles comem, tá? O urso panda, o urso polar e o urso beiçudo. Podem observar lá no texto da página 49 que vocês vão encontrar essas respostas.
7ª questão. Releia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender dessa informação. Um urso pode viver 20 a 25 anos se estiver em liberdade e 35 a 40 anos em cativeiro. Gente, por que o urso vive mais quando ele está preso? Vocês sabem? Porque quando ele está no cativeiro, ele está sendo cuidado e protegido, né? Então, pode até ser que ele viva mais tempo do que os ursos que estão desprotegidos. Então, o que a gente pode entender com essa parte é que o urso vive mais quando está preso e menos quando está em liberdade. 8ª, por que o urso procura evitar os seres humanos? Porque os seres humanos são os únicos inimigos dos ursos, né, crianças? 9ª questão, o que acontece com os lugares em que os ursos viviam? Tá? Vocês podem escrever aí que vocês vão encontrar no texto o que é que está acontecendo com os lugares, o que foi que aconteceu com os lugares que os ursos viviam. E 10ª, por que os seres humanos se interessam em caçar ursos? Qual o interesse deles no urso? Eu até falei aí no vídeo para vocês, nas nossas questões anteriores, e também tem aí no texto na página 50, onde fala sobre ontem caçado e hoje protegido. Página 52. O que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Essa espécie não existe mais? Essa espécie corre grande risco de não existir mais? Ou essa espécie está protegida de extinção? Quando a palavra ameaçada entra, né, o contexto da palavra também muda. Então, ele está ameaçado, né? Então, quer dizer o quê? Que não existe mais, que corre risco de não existir ou que está sendo protegido? Tenho certeza que vocês já sabem da resposta, que eu expliquei na aula passada sobre esse termo, extinção, o que significa. 12. De acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? Existe sim. Então, escrevam em que forma é essa. 13. O texto que você leu conta a história de um urso? Faz propaganda de locais onde os ursos são protegidos? Ou apresenta curiosidades e informações sobre a vida do urso? Marquem aí uma dessas alternativas. E no final, na última questão, é comum as crianças terem bichinho de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho dele pra gente, tá bom? Pode fazer um desenho na última questão e pintar também bem bonito, tá? Que eu quero ver aí como é que anda a arte de vocês, os desenhos de vocês. Beijo, crianças!